Gravando. Aqui, ó. Aula de sábado, de sexta agora. Sei. Ficou para sexta, Leila. Vai ser sobre produto. É o módulo 4. Vamos começar o módulo 4. Aí vamos falar um pouquinho sobre produto, público-alvo, definição, né, de produto. Vai ser uma aula, de novo, essa aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre as definições e tudo, e aí na próxima aula a gente vai ter um debate sobre ela também, sobre esses assuntos e como vocês estão, esses pontos, né? E como vocês abordam isso no negócio de vocês, tá bom? Eu Nos produtos. imprimi a aula. Tem assunto novo? Tem, outra apostila. A regravação é com outra apostila. Por isso que eu mando ela semanalmente para vocês. Na semana da aula, eu sempre mando para vocês a apostila nova. Pode imprimir a antiga, Uhum, tem conteúdo lá. Essa parte até não teve assim uma alteração nessa primeira aula, não. É mais na abordagem, como eu abordo essa aula com vocês, que na uhum. primeira gravação tinha menos expositoras menos alunas, e agora já tem uma quantidade maior, então eu quero fazer uma dinâmica diferente com vocês, Legal, entendeu? Para legal. que vocês mesmos participem direitinho também, tá bom? Então vamos lá, eu vou mandar. Não mandei ainda porque hoje é dia de live e já tem um comunicado, né? Então não fiquei mandando muita coisa, não. Bom, então bora lá então, pessoal. Vamos começar esse trem aqui. É, Bom, ei, Vânia, tudo bom? Bora lá. Mais alguma dúvida, Leila? Pode falar. Oi, pessoal do Instagram, para sair, para entrar no Zoom, na live, é só clicar no link que tá na bio, tá? Ele casei, ok. Enviar. Bem-vindos, todo mundo. Bem-vindos, bem-vindos. Bora lá, então. E aí, Vânia, fala comigo. Oi, boa noite, Érica, tudo bem? Já tá ficando de praxe, você como quase uma das primeiras em todas as lives. Ah, minha Sempre filha, em ponto. empolgadíssima. Seguinte, eu terminei de assistir o módulo 1 na questão do mobiliário e principalmente na cartela de cores. Quando você coloca certas cores, como branco, preto, o azul, o amarelo, são cores um pouco mais abertas. E a minha pergunta é a seguinte: eu particularmente gosto de cores um pouco mais fechadas, como o verde azeitona, o cobre, o cereja. Montar uma mesa com nichos nessas cores é favorável? Menina, eu sou uma que adora cores, né? Tanto é que eu vejo montagens maravilhosas de mesas assim, em fitas coloridas super elegantes. Fica assim. Mas assim, eu também gosto muito das cores fechadas. Eu dou até esses exemplos lá. Eu abro o Google, Uhum, abro várias cores, assim, uma cartela de várias cores e vou mostrando para vocês cores, né? Que eu, uhum, inclusive, na minha loja colaborativa, eu até coloquei de fundo, né? Dou até esse exemplo lá, esse azul aqui, ó, tipo azul petróleo. uhum. Azul petróleo, isso. Eu É, vou para essa gama de cores. eu acho interessante, depende muito de de como você vai aquele dia, com os produtos que você vai e como você quer montar. Como eu sempre digo, é sempre interessante a gente ir alterando as organizações que a gente faz das peças, da mesa, do mobiliário. Eu acho isso muito legal, para que não fique sempre do mesmo jeito. É igual eu brinco assim, né? Tem hora que você não tem um ciricutico, que você reorganiza seu ateliê inteiro, sua casa inteira. Sim, A sim, mesma sim. coisa com Tá. seu espaço lá na feira. E respondendo, acho que mais especificamente a sua pergunta, se poderia usar várias cores na mesma montagem, né? Era Uhum, isso? Pode isso. sim. Eu acho bem interessante. Muitas pessoas, exatamente porque muitas pessoas usam uma toalha única. E você Sim. pode separar as cores, inclusive, para diferenciar nichos diferentes de produtos ou Uhum. de setores diferentes ali se você tem uma mesa só, sabe? É bem interessante, sim. As minhas mesas são 3 mesas de 70 por 70, que são essas mesas brancas de bares,
de bar, né, que é o que a administradora nos fornece, né, e aquela cadeira branca básica de plástico. Então, assim, por quê? Porque nós fazemos o meio da feira, porque dos dois lados tem brechó. Então, nós é que dividimos a feira. Todo mundo tem esse mesmo padrão de mesa, mesmo número de mesa. Então, cada um forma o seu, né? Inclusive, essa formação de meio faz com que a clientela gire, vá para uma mão e volte pela outra, né? Porque são duas entradas na feira. Então, a gente tem essa circulação pelos dois lados. Então, é legal saber que, né? Porque passou na minha ideia, mas antes, deixa eu perguntar, né? Porque senão fica muito oba-oba. Porque o que eu penso, hoje de manhã eu saí, eu fui para Curitiba, para a capital, né? E fui dar uma olhada, porque aqui estão abrindo shoppings que se chama mall, M-A-L-L, né? Que são térreos, e dentro deles estão existindo feiras. E eu entrei num mall desse e hoje eu vi certas coisas, como os nichos pretos, eu vi os nichos, aquele azeitonado, né? E eu fui dando uma Oliva, olhada. verde Só oliva. que, lógico, a grande maioria já tem o seu próprio mobiliário, não o mobiliário do mall. Né? Eu fiquei olhando e falei, hoje vai ser o dia de perguntar, para ver se dá para fazer essa mistura, porque eu vi muita coisa assim, uma mesa toda preta. Eu Aham. vi uma outra que me agradou muito, que foram cores verdes azeitonados, aquele cereja, um pouco de bronze, com um abajur diferente, Ai, sabe? que lindo, bom gosto, né? Sabe? Um clima, Umas cores mais de inverno, assim, né? Às vezes fica muito. isso, um acastanhado, eu vi hoje, sabe? Com umas coisas bem. Eu falei, bom, deixa eu dar uma perguntada para ver se a gente não vai fazer besteira. É bom Porque. sim mudar, você não precisa nem fazer assim. Por exemplo, você tem 3 meses de 70 por 70, o que te dá 70 por 2,5, né? 70 por Uhum, 2,5. 2,5 não, desculpa, 2,10. Então, você tem bastante espaço, você não precisa usar para cada mesa uma toalha. Você pode uhum, tranquilamente usar as toalhas como ornamentos da sua decoração, e não aquele certinho assim, pôr uma toalha aqui, depois outra toalha aqui, na mesa do uhum. meio. Não. Fazer como se fosse seguindo assim, dependendo do tecido, você consegue dar Centeia. um movimento, um Isso. serpenteado, parece uma cachoeira, assim, às vezes no, no, no tecido, e isso Uhum, gera textura para a sua mesa. Lógico, não é igual você falou, né? Não é para transformar assim muita informação, aquele tanto de informação que às vezes você vai sentir. Tem um bom senso também, uhum, né? Eu sempre falo isso, bom senso. Quando tá de mais e quando tá de menos. Às vezes com um tecido que você tem, um pedaço, um retalho de tecido que você tem, você consegue enrolar ele de forma bem bonita, às vezes como um leque, alguma coisa, e colocar uhum. as suas peças ali, entendeu? E dar textura à sua própria mesa, né? Que às vezes é muito plana, né? Que negócio muito plano, assim. Mais uma pergunta. Eu vi isso numa mesa, só que não aqui em Curitiba, eu vi na internet. Para criança. São uns nichos, que na verdade são caixotes, onde saem duas varetas laterais e forma como se fosse um varalzinho. Peraí, volta, viajei. É uma Volta. caixa. Toda vez que vocês vão me tentar, é mais ou menos eu tentando explicar o serpenteado do tecido para vocês. Ó, tem gente que vai entender, tem gente que vai viajar. Quando vocês Tá, tentam explicar para mim o mobiliário assim, eu fico meio perdido. Volta, tem que ver. Eu sou tá, de muito visual. tá. Vai lá. Imagine uma caixa de Aham. sapato, só que alta, como se fosse esses engradadinhos de madeira, Uhum. ok? Nas laterais, onde vão as alças, saem duas hastes para cima e forma em cima como se fosse um varal para pendurar roupa.
é o que está em voga agora nos Estados Unidos. Preciso ver. Eu não consigo. O que eu imagino não pode ser completamente diferente do que você está falando. Caixa de E- sapato com hastes, em cima um varal, não É consigo. uma É, arara. é como se fosse uma arara, só que embaixo é um caixote. Tá, uma arara eu entendo. Mas Tá, e dependendo do que você quer perguntar, eu não sei se eu vou conseguir. Eu preciso ver. Depois você me manda essa foto aí, tá bom? tá, eu estou fabricando porque aqui não tem. Tem para pedir na Temu, sei lá onde, né? Mas eu comprei as caixas faz muito tempo e não sabia o que fazer. Então, eu vou colocar essas hastes laterais e dentro dessa caixa vai fralda, vai mamadeira. É como se fosse um presente para um recém-nascido. Só que eu estou com a ideia de colocar esse tipo de mobiliário para pendurar as calcinhas Uhum. infantil. E dentro da caixa um monte de boneco. Para dar É, uma eu chamada preciso ver. legal. Preciso ver. Tá, eu Dentro de faço uma para você. caixa, boneco, é um varal que vai te pendurar calcinha, isso fica em cima, fica debaixo da mesa, qual que é a altura, qual que é a Em cima. dimensão. Ok, Preciso. altura, dimensão, deixa eu anotar aqui. Não, peraí. Faz do jeito que você tá vendo, me manda foto. Eu não sei Tá, se é bom, se vai ser ruim, assim. Você tem que, desde que seja algo que você ache bonito e tenha a ver com o seu negócio, a minha opinião, ela é, às vezes, nesse momento, muito irrelevante. Você tem que sentir tá. dentro da sua intuição se você gosta daquilo e se vai funcionar para você dentro daquela metodologia, daquele conceito de organização de espaço e de Uhum. mobiliário e organização das peças, aquela linha Entendi, de raciocínio, entendeu? O que que entendi. você vai colocar aqui, como é que você vai dar movimento, isso tudo tem que estar dentro de um conceito, né, que faz Uhum. realmente ficar interessante o ambiente, mais atrativo, mais bonito, e ao mesmo tempo tem que combinar com você. Tá, sim, senhora. Entendeu? Então era isso. Era só mais perto das cartelas de cores, hoje já dei uma pincelada. Vou fazer a caixinha, próxima reunião, ela vai estar pronta. Me fala aí como é que é como é que é isso, o nome disso daí? Arara de caixote? Eu vou jogar no Google aqui, às vezes eu vejo alguma coisa rápida aqui. Como é que é? É, Arara arara de caixote. de caixote. Uhum. Você me permite falar? Pode falar. Em termos de altura, se é para boneca, calcinha, tem que ser uma altura de criança para a visualização da criança, né? Ser tipo casinha de boneca. Você não acha? Caixote. Peraí, Uhum. não, peraí, depois eu vejo isso daí. Eu tô tentando ver se eu encontro no Google aqui alguma coisa. Eu não achei arara de caixote. Eu vi muitas araras feitas de pinos. Que já falei, né? Não. Eu acho elas Aham. bem trambolhões, muitas vezes. Assim, uma rosca aqui, caixa, rosca de Aham, borboleta e aham. rosca de borboleta ali, meio que às vezes um trambolhão. É, não consegui. Fala de novo. Então, me manda uma foto que eu vou entender melhor. Às vezes já vi em outros lugares e posso te dar uma opinião mais precisa. Nesse momento, assim, visualmente não consigo identificar. Tá bom, Tá, eu vou Vânia? Me mandar manda você. foto. Fala, Leila. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Já que vai para criança, deveria ser em uma altura mais para. Já que vai colocar coisas de criança, uma altura que De seja boneca, né? ideal para criança. Vai Mas. botar calcinha de boneca, o Uhum. caixote é para boneca. Então vai atrair quem? O público de criança. Mas assim, depende da idade do público, né, da criança, da altura Sim, dela, porque ela já usa uma mesa essas mesas de bar, normalmente elas têm 80, 70, 70%. 80 de altura, 80 de centímetros de 80. altura, Uhum. máximo 90 70. é alto. Então tem que Então, ter mais ou menos essa altura, porque se for muito alta, a criança nem vê. mas A criança gosta de pegar. E deixar no chão também não é uma opção, porque você vai trabalhar com lingerie, perto do chão não é o ideal. Não, e nem dá, porque eu não consigo nem colocar uma arara
em volta de alguma mesa, porque elas pegam o corredor. Não tem Ai, como. que linda! A Mônica mandou uma foto desse tal. Que obrigada, Mônica Frolich. Frolich, obrigada. Ela mandou a foto aqui no chat, gente. Muito Viu? linda, obrigada. Ai, que fofo. Agora eu entendi, sim. Legal. Ficou muito legal. Acho ótimo, sim. Já tinha visto, não tinha identificado. Boa. Ela tem até umas luzinhas aqui. Obrigada, Mônica. Isso, tem luz, isso, tem Umas luzinhas. luzinhas não, tem uns detalhezinhos assim na lateral de luazinha, estrelinha. Dá para colocar aquele fio de fada também para chamar atenção. Aham, isso. Muito Dá para fofo. colocar um balanço com um boneco sentado e do lado as calcinhas, tipo assim, varal mesmo, para que a mãe identifique, a criança identifique o boneco e eles cheguem na mesa também. Me conta, ô Mônica, manda aí pra gente como que você jogou isso no Google para o pessoal jogar em casa também. O que que você buscou essa imagem do Google, né? Que você pegou provavelmente. Lindo. A Dilma. Lindo, também achei lindo. Mônica, bota aí pra gente, escreve aí no chat o que que é. Como você buscou essa imagem no Google. Você viu, Vânia? É isso aí, né? Aham. Muito fofo. Achei bem legal, sim. Deve ter um nome, né? Tipo uma arara de caixote. Arara de caixote infantil. Deixa eu jogar no meu Viu? Google e ver se dá também. Arara. De caixote infantil. Arara de caixote infantil. Agora a gente vai para o maravilhoso, fantástico mundo do Google. Arara de caixote infantil. Foi, terceira. Bonitinho. Tem uma. Ah, aqui, ó. Tem umas que são mais. Ah, deixa eu compartilhar a tela, né? Podemos? Podemos. Podemos? Vamos lá. Gente, é mais ou menos isso que a gente faz na análise lá, tá? Um por um. Mas aqui, como já tá aí no chat, bora lá. Então, vou compartilhar a tela para vocês verem. Ah, estão vendo minha tela? Aham. Shit. Peraí. Arara de caixote infantil. Olha, várias, Isso. Essas aqui. Aí, ó. Essas. né? Aham. Tem Isso. umas que eu vi que são até. Eu vou jogar aqui imagens logo de uma vez. Tipo essa daqui, que ela não é tão alta, tá vendo? Isso. Não, a Uhum. altura da Isso que eu criança não. falei. Isso, boa, Leila, exato, foi isso que eu lembrei, tá vendo? Uhum. Então, nessa daqui, a altura do caixote não é tão alto, já é bem mais Sim. interessante. Isso aqui é uma. É feito com madeira de pinos, que é bem legal. Aqui, ó, um preço ó, como a pessoa que deu o nome no Elo 7. Cabideiro infantil Arara Montessori para roupas de criança. Arara, vamos jogar agora esse nome aqui. Ó, como é que a gente pesquisa no Google? Montessori. Aí, ó. Aí já vem outro nível já é bem focado. Tá bom? Achei bem legal. Muito Então fofo. tá. É isso aí. Aham. Ok. Dá para Termo- fazer com aquela madeirinha que está ali no meio, ou dá para passar um cordão mesmo, né? E pendurar, fazer um balanço, um balancinho, balança. Põe um coelho, uma boneca Lá vai. pendurada. Eu já custei para entender a arara. Ela já vai com. Gente, eu morro. E vem Mas com foto, gente. Pelo amor de Deus. Eu já custei para entender a arara. Ela vem, não, porque eu já boto o negócio aqui, aí eu venho com o negócio assim. E, pelo amor do guarda. Não, peraí. Vamos voltar aqui, ó. Que eu tenho uma observação interessante para fazer disso daqui. diz, vai. Tamanho. O tamanho. Vocês estão me vendo de novo? Tá vendo? Uhum, E, ó, o tamanho do cabide, ele tem que ser bem delicadinho, viu, gente? Tem gente, às vezes pode pensar, falar, o cabide que tá lá em casa, não. Existem tamanhos de cabide. E uma outra. Então, esse daqui é o cabide infantil, obviamente, né? Dá para ver aqui o cabide infantil. Só esse é, que. É, é, tá me vendo? uhum, Só que outra coisa, o melhor cabide, assim, para a gente colocar algumas coisas, que às vezes pode, para não escorregar,
Eu que achei, eu achei isso, tá? São dois tipos de cabide. Ou aquele aveludado, para a roupa não escorregar, ou Uhum. aquele que tem uns ganchinhos. Eu vou pegar um exemplo aqui em Eu casa. tenho de ganchinho. Ah, Aham. bom. O de Como ganchinho aqui em você cima. encomenda da Leila de crochê. É, ou encomenda da Leila de crochê, boa. Para ficar ainda Uhum. mais fofo, mais colorido e mais fofo. Tem uns que tem uns ganchinhos aqui em cima, ó. Não é daqui na lateral, não, Isso. acho não. Uns ganchinhos aqui em cima, que impedem que Uhum. a roupa caia, tá? O de veludo já é automático. Mas esse, Aham. se for de veludo, esse daqui, tá bom? Ainda Sim, mais tá você que bom. vai mexer com lingerie, usar algo Uhum. que dificilmente vai cair mesmo, tá bom? Tá. Então é isso, o tamanho do cabide. Sempre, gente, tamanho do cabide, presta atenção no tamanho do cabide que vocês compram, porque muitas vezes vocês estão comprando alhos por bugalhos. Não, esse eu já tenho com esse prendedor na medida. Já comprei próprio para lingerie. Paguei os Uhum, olhos da cara, mas comprei. uhum, Justamente com esse prendedor. Não era a ideia principal, mas como isso me chegou de uma forma, entre aspas, né? uhum. Inesperada, eu falei, não, eu vou comprar, uma hora eu uso. E tá aí. Quando eu abri esses caixotes, eu falei, puxa, agora já sei onde é que eu vou enfiar esse troço. Mas é isso Uhum. aí, é essa a ideia. Deixa eu fazer os meus, porque há muito tempo atrás, há quase um ano, eu comprei caixotes de sapato de madeira. Então, ele também vem com tampa. A tampa eu vou usar para outra coisa. Eu falei, gente, o que que eu faço com esse trem? Aí abriu isso, eu falei, deixa eu perguntar para a Érica como é que se dá. E dá, pelo jeito, né? Vamos tentar, depois te mando as fotos. Deixa eu ver aqui, tô jogando aqui caixote de. Ah, caixote para fazer a sapateira, né? Sim. Como eles. Vou compartilhar de novo aqui, ver se é isso que você está falando. Porque se for esse o caso, é muito fácil você diminuir a altura. Você está falando esses aqui, ó? Também tenho. Esses Só aqui. que ele é fechado, ele não é vazado. Tipo assim? Tipo esse aqui? Não, não. Já vem. Tipo esse. Tipo esse. Na lateral aqui. Tá vendo? Tá me vendo, Vânia? Aí caiu lá. Ah, vai pegar. Boa. Deixa eu ver. Esses cachorros são muito bons. Deixa eu ver. Ah, tá. Aham. Legal. Dá para você usar os dois. Tanto a Ó, tampa. ele é fechado, ele é uma caixa de madeira, um sapato, e eu posso usar ele aqui. Dá para Como eu você posso usar usar os ele dois. aqui? Fica um pouquinho Hã? longe. Está muito perto da coisa. Aí, isso. Isso, isso. E ó, Sim. Dá para você usar os dois. Tanto a então, base sendo o caixote, tá me ouvindo? sim, Dá para você sim, fazer sim. os dois, tanto com o caixote, com a base, quanto colocar a própria tampa como base também. Para ficar Aham. mais Beleza. abertinho. Ok. Massa. Legal. Tá vendo? Eu aprendo com vocês todos os dias, essas ideias de vocês também, tá vendo? Muito massa. Bom, obrigada. Me manda foto depois. Obrigada, beijo. É. Vamos lá. Silvia, você quer falar hoje? Quem mais quer falar hoje, gente? Bom, primeiro, bem-vindo a todo mundo, né, que chegou agora. Tassi, Thaís, Gândara, bem-vindo de novo. Vânia, Célia, deixa eu ver quem mais está aqui. Mônica, Valquíria, Betina, Sandra, bastante gente. Nádia, pessoal que está sem vídeo, coloca o vídeo aí. Como é que faz para colocar o vídeo? Clica na tela de vocês aí, em algum ponto vai ter alguma coisa aí do tipo colocar vídeo. Eu gosto de ver vocês e para falar aqui comigo, para levantar a mão, como é que faz? Você vai ler a tela de vocês? Vocês vão ler a tela de vocês e vai ter uma opção aí, vai estar escrito assim, reações. Uma das reações é levantar a mão. E aí você vem aqui para minha primeira tela e eu consigo ver vocês, tá bom? Oi, Boa Silvia. noite, linda.
Oi, Nádia. Peraí, deixa eu falar com a Silvia, só um minutinho. Daqui a pouco te chamo, Nádia, que a Silvia estava aqui, levantou a mão primeiro. Bem-vinda. Olá, Olá, boa noite, tudo bem com as meninas todas? tudo bem? Como sempre, uma Hoje, dádiva ouvir a voz da Silvia. Uma voz hoje tão eu assisti a sua aula do Instagram, né? Que você estava ensinando como fazer a bio, né? E uma coisa que sempre fica na minha cabeça, e lá você disse, eu coloco o preço. Eu também não gosto de olhar, visitar Instagram que não tenha preço. Eu não gosto. Mas eu sempre tenho uma dúvida cruel, porque eu ponho lá no Instagram mesmo, mas eu tenho uma dúvida cruel. É o seguinte, tudo muda. Você fez uma colocação numa outra live que a pessoa acabou vendendo pelo preço antigo e acabou tendo prejuízo. E você falou, não, mas toda vez o preço muda. Mas não existe uma lei, sei lá, do Procon, que o preço que está ali você tem que vender? Eu fiquei preocupada com isso. E gostaria de ter uma forma de nomear. Este preço é válido até. Não sei como fazer. Por isso que eu estou te pedindo essa minha dúvida. E É isso exatamente isso. Deixa eu anotar aqui. Peraí, vai. Primeiro, preços podem mudar, Instagram. Vai para a segunda. se existe alguma terminologia para que você passe, deixe em aberto que aquele preço pode mudar. Eu tô acompanhando você e você está fazendo esse treino com todo mundo que te assiste, que se quer pagar um preço que não chega a R$ 300, é agora, porque a partir do dia 1º de junho dobrou. Então, esse tipo de coisa eu não consigo fazer no Instagram. Então, não sei. E eu me lembro, me chamou muito a atenção, não sei nem quem é a pessoa, que acabou vendendo uma peça por um preço muito abaixo do que ela estava vendendo, porque o homem, a pessoa, o cliente, falou: não, mas estava lá, entendeu? Essa é a Ó, minha dúvida. vamos lá, por etapas, então. Deixa eu ver se eu entendi aqui primeiro. Eu sempre falo mesmo para vocês colocarem os preços, tanto na feira quanto no Instagram, porque assim como você não gosta de entrar lá, gostar de um produto e não saber quanto que ele é, e aí vou ter que clicar. Tem gente que ainda coloca assim na legenda, né? Informações via direct. Ai, que preguiça. É mais um botão que eu tenho que apertar. Tem que te dar oi, tem que dar oi, tudo bem. Tem que falar oi, tudo bem? Gostei desse produto aqui. Quanto que tá o produto? Aí esperar você responder, aí amanhã eu já desisti. Aí, quem quer vender mostra onde é que tá e quanto que é na hora, né? E já fala até a forma de pagamento. É. Então, facilita a vida do cliente. O preço facilita muito a vida do cliente, né? Só que os preços mudam. Então, como você pode fazer? Você tem duas opções. Eu sou daquela detalhista que costuma e voltar lá e mudar o preço que eu coloco na legenda. Se eu tivesse muito preço, muitos produtos no Instagram, dependendo de qual que é a frequência que você posta, talvez você esteja pensando muito lá para frente, falando, nossa, mas lá quando eu tiver um tanto, eu vou ter que voltar e mudar? Primeiro, vamos pensar de pouquinho em pouquinho. Começar agora a fazer direito e aí faturando para quem sabe lá na frente, se você tiver com aquele tanto de produto e com preços diferentes, você tem essa opção. Ou você muda na legenda, por isso que eu, inclusive, não gosto de colocar número, o valor na imagem, porque aí publicou, ferrou, né? Então, eu coloco na legenda, junto com a assinatura, do jeitinho que eu ensino lá para vocês, lá no curso, né? Lá no módulo 6. Então, você pode alterar na legenda, mas se você não quiser alterar, deixou lá
E depois você, inclusive, e eu indico isso, que você reposte a uma foto, aquela foto daquela bolsa, da shoulder bag, que você postou lá em outubro do ano passado, e o preço era 170. Agora, em maio, vai mudar, como você pode fazer igual eu estou fazendo, né? Gente, essa shoulder bag, com a mesma foto, pegar aquela lá de outubro, a mesma foto que ela estava bonita e você quer usar ela de novo. Utiliza ela de novo, a foto está bonita. As pessoas, às vezes, não vão chegar a baixar até outubro as informações. Então, você pode repetir. Eu faço isso ainda aqui no meu Instagram. Direto e reto tem vídeos aí repetidos que às vezes você já viu que você me acompanha há mais tempo. Vídeos ou estáticos ou imagens e tudo. Então, pode repetir. E aí você coloca o preço atual, entendeu? Você pode inclusive avisar, gente, até o dia tal essa shoulder bag será 170, que é o preço antigo. Mas a partir do dia tal, ela vai mudar para X, vai para 230. E tudo certo. Se a pessoa chegar lá numa publicação sua de outubro e chegar e falar assim: ah, mas segundo não sei o que da norma, lá não sei onde, se tá nesse valor, tem que ser nesse valor, você tem que ver se até vale a pena vender para essa pessoa, né? Sinceramente. Mas eu falaria, olha, os valores mudam. Obrigada por avisar, eu vou atualizar o valor. Se vale a pena para você ainda vender nesse valor, sim. Aí sim ou não, aí depende de você. Mas eu explicaria dessa forma. Essa daí já é uma publicação bem antiga. O valor atual dela é esse. E espera para ver o que que a pessoa vai falar. Entendeu? Eu estou com uma situação imediata, que é em junho, maio, junho do ano passado, eu fiz aventais juninos. E saiu muito bem, porque ele serve, ele transpassa nas costas, serve para vários manequins. E eu vendi eles a R$ 98. Mas agora eu não consigo mais vender a 98, porque acabou não tendo lucro nenhum. Eu quero vender a 128. Mas, como foi em maio do ano passado, se você rolar o meu feed, você vai ver. Eu publico sempre as coisas no Instagram, mas ele vai estar lá, e está lá como 98. Qual é o meu problema? Que é um medo legal. A pessoa chega e fala: Silvia, ó, estava 98, como é que agora está cobrando 128? Entendeu? Eu não sei se ela quer pegar o código do consumidor, pá, lascar na minha cara. É. Ó, você pode deletar aquela mensagem também, arquivar. Eu não deleto nada, eu sempre arquivo, né? Porque eu posso querer usar aquela foto depois e ela tá arquivadinha lá lá no Instagram. Você pode arquivar também, é a terceira opção. Você pode editar a legenda, você pode arquivar, você pode deixar e esperar alguém chegar até você e falar: olha, toma aqui junto com o código do consumidor. Se você já sabe que por lei pode dar merda, então já arquiva, sabe? E agora, minha pergunta é, tava 98 e você tava tomando prejuízo, 128, ou seja, R$ 30 de diferença vai dar Não, eu lucro? não estava tomando prejuízo. Não, não estava, não. Não. Hum. Eu gasto para fazer com as rendas, com tudo. Eu gasto só no material, eu gasto por avental R$ 17. Ah, tá. Você falou que não estava ganhando dinheiro nenhum, eu achei Não, não, que... não, 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 tá. Só que agora, se eu vender a 98, eu fui comprar o tecido. Tá um pouco mais caro. Então, eu acho que não vale a pena, porque ele é trabalhoso. Então, a hora trabalhada realmente é empenhativa. É por isso Então, que eu falei. bota 158 de uma vez e vê como é que vai dar. Tô falando, gente, às vezes mudar só um pouquinho, depois de tanto tempo, olha quantas coisas. São 12 meses. Você vê as coisas aumentando no mínimo de 3 em 3 meses, sabe? No mínimo, assim, às vezes vai de 6 em 6, dependendo das coisas. E o seu trabalho, ele também tem que ser remunerado. A sua hora também tem que valer mais. Não é tipo, ano passado você ganhava por hora isso, tudo aumentou e a sua hora não, sabe? Então, bota 158. A última vez que eu te falei para aumentar, deu bom. Então, tô falando, não tenha medo de aumentar 30 R$ 30.
Não é nada hoje em dia, gente. O que que você compra? O quilo de quê tá R$ 30? Sério, o quilo de quê tá R$ 30? Quando você fala isso, tem uma coisa que eu sempre penso: o que em mim tem que mudar? Porque você já falou numas outras lives assim, você tem vergonha de. Não falou para mim, na sua live, né? Você se constrange em pôr um preço mais alto. Por quê? Porque você acha que você tá caro, você não compraria? Isso me questiona muito. E quando você fala isso, então vai para 158, eu tomo um susto e fico pensando, pera, mas o que em mim tem que mudar? Porque na realidade é em mim, não é no outro, é em mim que tem que mudar. E ser forte e corajoso não é muito fácil, não, tá? Mas é sobre isso. Inclusive a música que eu coloquei hoje, lá aqui no Instagram para vocês assistirem, é uma música, se chama Not With Haste, que é de uma banda que eu gosto muito, se chama Mumford and Sons. Essa música é muito linda. E ela fala muito sobre essa questão. Assim, tem acho que é essa mesmo, que é daquele filme Valente. Quem sabe daquela menininha Valente, que tem uma. É muito fofo aquele filme, né? E é muito sobre isso mesmo, assim, é da gente ser forte, corajoso, e não desperdiçar aquilo que para a gente importa muito, né? Que é o nosso trabalho, que é o valorizar o nosso trabalho, mas começa pela gente, né? Então, quando eu falo assim, aumenta, aumenta. Vai com esse valor e se você que vê que a pessoa está gostando, ela vai. As pessoas nas feiras, elas têm a tendência de querer negociar se ela gosta daquele produto. Mesmo quando tá barato, não tem gente que fica querendo pechinchar? Então, é isso. Pode pegar o som. Se ela gostar e eventualmente para ela tá caro ali naquele momento, ela só quer pechinchar, você tem margem, você tem gordura para pechinchar. E tá tudo certo. Não vai pechinchar de novo, vai baixar R$ 20. Baixa um pouquinho para a pessoa, baixa de 158 e fala, vou fazer 150 então para você, redondo. E aí vai. Outra Pode, dúvida pode que pegar eu, o som. Uhum. outra dúvida que eu tenho é, de novo, estou pensando na lei. Existe alguma contravenção eu colocar o preço, que eu estou usando aquela técnica que eu aprendi com você, preço grande, preço alto, etiqueta pequenininha. E se eu posso propor para o cliente que se ele me pagar no Pix, o valor é menor? Existe alguma uma coisa Gente, eu errada na adoro lei? esse Pix. Eu adoro o Pix. Essa pergunta do Pix, ela é ótima. É, muitas pessoas dão o Pix, dão essa opção de desconto no Pix sem antes ouvir a cliente perguntar. E aí é tipo assim, seu preço é 158, 160, vamos arredondar isso, 160. Aí você vai dar, no Pix tem, sei lá, R$ 10 de desconto. Os 10% de desconto, não dá 10% não, gente. Mas enfim, sei lá, bota lá 3% de desconto, alguma coisinha lá de desconto no Pix. Mas se a cliente não te perguntou, e se ela não fosse te perguntar, significa que automaticamente você deixou de ganhar aquele dinheiro. Então, pensa comigo, é ou não é? Você está oferecendo um desconto. Ah, não, no Pix é R$ 10 a menos. Mas eu vi, gente, quantas vezes na feira eu já não fiz isso? Na minha feira, eu ia e falo assim, mas eu te perguntei? Eu não te perguntei, mas agora você vai ter que me dar o desconto. Então a pessoa fica assim, ai, Érica, você e suas pegadinhas. Eu falei, não é pegadinha. Você me deu um desconto sem saber se eu já tinha gostado do valor. Então, se agora você me deu desconto, você me falou sobre o desconto, eu descobri um desconto que eu não tinha me atentado a ele. Então, enfim, agora você perdeu R$ 10, sabe? No final eu pago o valor normal mesmo, eu não ligo não. Mas enfim, a pessoa pegou alguma coisa ali naquele dia. Então, o Pix, você pode dar alguma coisa de desconto, mas lembra que você no final, você tem que pagar, eu não sei, obviamente, como que é a contabilidade de cada pessoa aí, né? Tem que olhar direitinho.
se você é MEI, se você paga simples, ou se você, como que é o seu CNPJ aí. Então, perguntar a contabilidade sobre essas questões contábeis, né? Então, se você recebe Pix também tem que ser declarado, tá bom? Então, obviamente, você vai pagar aí imposto sobre ele, tá bom? Muitas pessoas não fazem essa contagem, porque às vezes não estão lembrando aí que no final todo faturamento tem que ser declarado, tudo que entra na sua conta tem que ser declarado, tá bom? Então, não sei se o que você vai dar de desconto no Pix estava muito valendo a pena no final das contas, tá bom? Muito Respondi a obrigada. pergunta, Silvia? Perfeitamente. Como uma professora exímia. Muito fofa. Posso falar um Obrigada, negócio? um beijo, boa noite. Posso falar um negócio? Quem tá falando? Vai lá, Leila. Hoje eu estou intrometida. É Por que favor, no, é bom. é que no cartão de crédito, normalmente, a maquininha, eles têm um acréscimo de 5%, 6%. Tem E até no Pix 12%. não tem, né? Então, tem máquinas que vão até 9, 12%, sei lá, 1%. Não, é absurdo. Então, normalmente, esse desconto é levado em conta ao cartão. Sim, eu entendo Então, a isso. gente sempre prefere que pague no Pix ou em dinheiro do que no cartão. Mas Que e o quanto cartão você engole o paga? dinheiro. Não quero que você responda, tá? Só a minha pergunta é: quanto você paga ao declarar o dinheiro que entra no seu nome? Na declaração, sei lá, você vai ter que declarar aquilo ali pro leão, entendeu? Então, às vezes você está dando um desconto pensando na questão do valor que está entrando. Por exemplo, só é, tentar transliterar aqui em miúdos, né? Traduzir em miúdos. Você está pensando no 9% de que o cartão vai pegar se você dividir, sei lá, de 9 vezes, né? Ou de 12 vezes. Só que, você não sabe quantas vezes o cliente vai pagar, às vezes aquele cliente ia pagar ali de uma vez à vista, às vezes ele ia pagar no débito. O que eu estou falando sobre o Pix é muitas vezes oferecer um desconto sem antes o cliente pedir, agora você é obrigado a dar, e ele vai pagar no Pix e você não sabe o quanto você paga para declarar aquele valor, porque tem que ser declarado no final. Entende? Entendi. Não, cada um sabe o que declara aí, tá bom? Se não sabe, entre em contato com o seu contador, que ele vai te explicar direitinho como é que Já faz. entrei. Tá? Ótimo. E às vezes vale a Obrigada. pena, ainda continua dando, valeria a pena dar o desconto no Pix? O meu valor não chegou. Uhum. Sou pequenininha. Não, tudo bem, tudo bem. Meu Às vezes, valor não chegou ao teto de fazer o imposto de renda. não, às vezes valem, às vezes não vale. Então, cada um vai saber o que é É, melhor, tá bom? tá Não certo. precisa me dar o valor direitinho, não sozinho. Se para você vale, às vezes para outras pessoas não vale, para outras pessoas não vale. Só isso, é só atenção ao que efetivamente você tem que pagar ao Porque eu declarar. faço feira 4 vezes por mês. Uhum, E não tem aquele volume grande. E nem uhum. cartão de crédito no trabalho. Então, ou é dinheiro ou é Pix. Cartão de crédito é importante ter, hein, dona Maria? Flávio está me cobrando. Mas eu estou relevando. Bom, um dia sai. Eu É estou muito. pesquisando qual que é o melhor, não sei ainda. Uhum. É, Eu fiz uma postagem já lá no meu Stories. Você vai ver isso nos destaques. Tem um destaque lá que tem uma fotinho assim de um dinheiro. Destaca com as bolinhas, né? Que você bota assim sei, para esquerda, né? sei, Tem um sei. lá que é uma bolsinha de dinheiro, um X, né? O versus um cartão de crédito. Tipo, o que que é melhor, dinheiro ou cartão? Lê. Clica lá nessa bolinha, nesse destaque, e aí você vai ver algumas um conteúdo que eu criei lá, bem interessante para você encontrar a máquina ideal para você. Faça 3 tipos de orçamentos,
tá bom? Uhum. Lê lá direitinho, eu deixei toda essa sequência de stories lá, bem interessante para vocês decidirem. Não deixa de usar máquina para a feira, não, gente, porque às vezes você está pensando no valor que você vai dar de desconto pelo valor, pelo porcentagem que o cartão, né, que a operadora de cartão come, né? Fica com ela. Mas aí você não pensa no que você pode perder por não ter cartão. Porque nem todo mundo, cada vez mais o dinheiro está escasso, a folha, né, a moeda na Uhum. mão. E o Pix, muitas vezes as pessoas não querem pagar em Pix. Tem gente que tem limite de Pix por dia na conta. E às vezes vai para a feira, né, atinge o limite. E o cartão é muito importante, tanto o débito quanto o crédito, tá bom? Tá Então, bom. dá uma olhadinha lá nesse destaque que talvez seja Muito interessante. obrigada. Nada, beijo. Silvia, você ainda estava querendo falar? Tá com a mão levantada? Não? Ok. E aí, Gelsa? Tá boa? Gente, hoje eu vou diminuir um pouquinho essa luz aqui que tá na minha cara. Quem entrou aí na live antes já sabe que eu tomei uma Neusaldina. Tô com uma mega enxaqueca, então pode ir falando, mas eu vou diminuir essa luz aqui na minha cara. Vai lá, tá Então, boa, Gé? boa noite. Bem, Tudo bem, e você? Ui, tudo diga. já. Não, só fazendo um comentário aí que elas estavam falando. É, a história do negócio, primeiro lá do preço, né, de botar ou não um preço, faz 2 semanas eu fiz o módulo do curso de botar preço e eu comecei a ter uns insights e minha mente começou a abrir para algumas coisas, assim. Ainda estou com dificuldade ainda de calcular aquele valor da despesa das feiras, mas eu tô achando o ponto. Mas uma coisa, até ontem na feira eu estava comentando com a colega do lado. Veio uma pessoa e perguntou para ela assim: Ah, se eu levar tanto, tu me dá desconto? Aí ela só me olhou assim, daí a pessoa deu uma risadinha e saiu. E aí ela me contou que eu tinha ido ao banheiro, sei lá, com alguma coisa assim, e ela falou que disse que veio uma senhora que ela vende pedras, colarzinhos de pedras, brincos, né, de pedras naturais. E aí diz que a mulher falou para ela assim, quanto que custa o colar? Daí ela falou, eu acho que era 18. E aí ela falou, e os brincos? Daí ela falou 16. Daí diz que a mulher falou para ela, bem afrontosa: Ah, como assim? O colar que é cheio de pedra tu cobra 18 e esse brinco tu cobra 16? E ela falou assim: eu fui explicar para ela que no brinco eu uso mais, tem o metal, tem isso, enfim. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E daí ela falando assim: daí vem a outra, agora me pede desconto. Falei, menina, eu estou fazendo o curso da Érica e está me abrindo assim a mente. E assim a gente chegou à conclusão, e é o que eu estou aplicando agora para mim, que talvez ajude o pessoal. Quando eu vou comprar minha matéria-prima, eles não perguntam para mim se eu quero desconto. Não tem. Inclusive, eles colocam lá no site cupom de desconto que não existe, né? Tu abre o site e não vem um cupom de desconto. Aí tu vai lá, tu tem que ir no WhatsApp pedir se tem algum cupom. Já acho uma humilhação isso, não faço. Não, não, não. Então, assim, eu acho, o que eu penso agora que me abriu, que talvez ajude alguém, né, também, é assim, quando eu vou comprar a minha matéria, ninguém me dá desconto. E só eu sei o valor que me custa. Eu fiquei chocada com os preços que eu tinha antes. Assim, eu estava perdendo muito dinheiro, muito, e achando que estava abafando. E Ah, eu eu estava não perdendo quero, muito. gente, não quero isso, não desejo isso para ninguém. Mas eu também já passei por isso. Uma hora a gente tem que enxergar a realidade e que bom que enxergou. Só não pode Cheguei. ficar pensando assim. Gente, eu vou contar isso aqui. Só falar de coração. Gelsa, abre seu coração.
Não dá um aperto quando você vê assim, falando, nossa, quanto dinheiro eu já perdi. Só de multiplicar, quantas vezes você já vendeu aquele produto? Dá um desespero. Mas é uma vez só. É tipo assim, aquela chibatada uma vez só e a partir dali toda venda você está lucrando. Ah, tá ótimo. É assim. E eu mudei a minha visão, assim, por exemplo, até tá Não tô escutando? ouvindo. Agora eu tô. Agora eu tô. Até eu estava ouvindo o negócio de botar o valor na peça. Isso é uma forma da gente. Eu peguei essa técnica e botei já na feira de ontem e deu super certo. Eu faço peças um pouco mais caras, Qual que né? foi a Então, técnica? Desculpa, para mim aqui ficou eu coloquei o preço bem visível, porque daí o que que acontecia? Eu também tinha vergonha de dizer, olha, Ih, essa, ficou esse ruim. Ah, não, internet. É você? É minha? Ou é a dela? Vocês estão me ouvindo, é, pessoal? Peraí, volta. Volta. melhorou? Pô, pode, melhorou. Então, Você eu tinha vergonha. colocou a peça, o preço na peça bem visível e teve um ótimo retorno, foi isso? Porque daí, quando as pessoas vinham e me perguntavam o preço, eu ficava meio constrangida de dizer, custa 250. E aí, com o preço ali, foi assim, ó, foi uma coisa bem interessante. E vendi uma peça de 250 na feira ontem, porque a pessoa chegou, ela já sabia o valor, eu expliquei o que era o produto, eu não precisei, sabe aquele, agora eu vou ter que dizer o preço, né? Aí Ela chegou já a hora sabia. do preço. É a hora que o filho chora e a mãe não sabe, né? Aí, o que acontece? Eu me senti como a pessoa viu o preço e me pediu informação. Tem alguma coisa ruim aí no seu áudio? Sabe que do... Não, mas é no Será seu áudio. que Alguma coisa está obstruindo sua caixinha de som do seu telefone? aqui? Pronto. Ah, boa, boa. Agora melhorou. Tá, então vamos lá. E então, assim, o preço está ali, a pessoa me pediu informação, ela já sabia o preço. Então, isso já quebrou aquele pânico de eu perder gastar o meu verbo, né, tentando uma venda, para a pessoa chegar e falar, qual é o preço? E eu, desculpa a palavra, me cagar toda e dizer, 250, né? Então, Mas eu assim, faço por 200. então, assim, uma super dica que funcionou comigo ontem foi isso. Eu tava com o preço ali, se eu tivesse que falar o preço, claro, eu teria vergonha, continuo com a vergonha, mas a plaquinha tá lá. A pessoa vai perguntar, se ela tiver interesse, ela já sabe o preço. Outra coisa bem legal que eu vi ali no negócio do Pix é Posso assim, só dar ó. uma orientação aqui antes de você falar? Só para Ah, finalizar essa questão do preço. É, essa questão de tirar o seu receio, a sua vergonha de falar o preço, colocar a etiqueta é muito importante. Mas por trás disso, isso é bom para você, para te deixar tranquilo, né? Por trás disso também tem a versão da cliente, que muitas vezes ela olha um produto e aí ela pode achar que aquele produto é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, não vou nem perguntar para que aquilo deve ser caro. E aí, às vezes, não que R$ 250 é caro o suficiente para você ter vergonha de falar. Talvez esteja até barato ainda. Mas, se fosse R$ 575, para a pessoa, aquilo não era caro. Então, caro é relativo ao bolso da cliente. E muitas vezes não colocar o preço, as pessoas vão pensar que é R$ 1.000. Uma pessoa que pode pagar R$ 700 numa peça, caro para ela seria 3.000, por exemplo. Entendeu? que é o E que aí, quando ela acontece vê com aquelas 750, luminárias. ela falou. Às vezes, quando ela vê 750, ela fala assim: o Pix, agora, eu tenho que levar, tô indo embora. Sabe? É o que acontecia com aquelas luminárias que eu faço dos cogumelos. As pessoas olhavam e, assim, várias pessoas vinham e perguntavam o preço, ou eu já, né, falava, 300 e poucos. O quê? Nossa, cara, eu achava que era muito mais caro, vou te encomendar. Eu travei ou foi tu? Eu tô te ouvindo de boa. Pode falar.
E eu travei, gente. Olha que eu liguei na minha. Ah, é porque a luz acabou aqui. É. E olha que eu liguei na internet, hein, gente? Mas vamos lá. Fui eu de novo, né? Que travei. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no. Deu um pico de luz aqui, gente. Fui eu. Fui eu que travei. Vamos ver se volta. Vocês estão me ouvindo? Ah, tô ouvindo, vai. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Fui eu que travei aqui. Gelsa, volta. Ah, não, mas ela caiu também, olha lá, ó. Fui eu e ela ao mesmo tempo. Gelsa, quando voltares, me chama novamente. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui, vai, boa. Pode falar. Você tem que ativar o som. Gente, desculpa, mas eu liguei lá na internet, tava ótimo semana passada. Tô com o máximo de gigas aqui rolando de velocidade. Se der erro de novo, é o que a gente tem para hoje. Minha filha, você precisa desativar o Não, agora modo. foi. Vai, vai. Não é que o dedão não estava ali. Então, como eu estava falando, e tu falou a história das luminárias. Quando a pessoa olha, realmente ela parece que é caríssimo, né? Então, várias pessoas dizem, não, eu vou te encomendar, não sei o quê. Então, realmente, o botar o preço é uma coisa que eu posso trabalhar com mais tranquilidade, perder essa vergonha, esse receio de dizer, né? Botar para fora o preço, já dá um tempo para ir treinando e já, que nem tu falou, eu libero a pessoa também de ter esse receio de perguntar o preço, né? Mas foi super válido. E a história do Pix, é bem isso que tu falou. A gente tem essa mania de ter o receio da forma de pagamento, né? E as pessoas, antes de tu dizer, no Pix tem um desconto, comigo acontece muito, bem engraçado. Eu, agora eu não faço mais, né? A partir de hoje. Geralmente eu fazia a venda, eu já pegava a maquininha, né? Aí eu olhava para a pessoa e dizia assim, no débito ou crédito? Aí a pessoa olha para mim e fala, no Pix. Aí eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Por quê? Porque às vezes a gente acha, é aquele negócio do pré-julgar o cliente, né? Às vezes fez uma compra enorme, um valor grande, e aí tu fala lá, eu, por exemplo, vou comprar parcelado, sou pobre. Aí a pessoa chega e fala assim, no Pix, né? Então, aí, vou te dar um desconto. Eu nem falo mais de desconto, não dou mais. O que eu peguei uma ideia para essa do desconto, que eu acho que é um atrativo melhor que o desconto, é um mimo. Eu já embuto um mimo nos meus preços, né? Geralmente é um incenso, uma coisinha assim, eu já coloco, não vou ter prejuízo em dar esse mimo, mas aí a pessoa compra, antes ela já olha, tô botando um mimozinho aqui para você, compra, né? Pera aí, E às ó, vezes volta aí e às que vezes o desconto. Tá, tu escutou até o mimo? até o mimo foi de boa. Aí depois você falou, eu vou embutir É, um mimo, aí já bota um é. instante e a pessoa não pede o desconto. Mas e se ela pedir o desconto? Mas daí já veio o mimo. Daí eu olho na cara de pau e falo aqui. A gente tem que ser Ah! carudo também. Aí você Não, fala que porque o as desconto pessoas. é o mimo? Que Uai. Não, porque assim, engraçadinho, olha essa. as pessoas são caruda com a gente, não são? Você Né? Eu também, boa. É uma forma, aqui, é eu sempre na cara na de sua pau. cara. Olho para a pessoa aqui, ó. Já meti no saquinho, já fechei, já entreguei, já estou cobrando. Ah, tá, que Então, a legal. gente tem que ser caro. A gente, é que nem essa minha colega, até a gente falando assim, a gente tem um medo do cliente, né? É, é. Né? A gente tem um medo, parece que o cliente é aquele todo poderoso que vem que você tem que dizer amém porque ele está comprando uma peça tua, sabe? A gente tem um pouco meio dessa assim, se o cliente não, é assim que tem que ser, tu faz, tu tá ali naquela. Mas aí agora, assim, centrada, pensando, eu digo, não, eu sou a dona do meu negócio. A minha barraca, o meu gazebo é a minha loja física naquele momento. Então, eu é que mando aqui. Quero fazer uma negociação? Quero, mas vamos igualar. Eu não vou me rebaixar
né, para um cliente. E a história do Pix, depois, eu nem vou falar o termo, porque é muito pejorativo, mas eu tive vontade de enfiar, fazer umas coisas. Eu achava chiquérrimo pegar a maquininha e dar o QR Code para a pessoa. Eu achava ali, Não, chiquérrimo, você paga usa meu caro pra débito. caramba, gente. A taxa. Aí eu achava, a pessoa no Pix, e eu bem faceira, né? Achando que estava assim, abafando loja de shopping, o QR Code. Cara, 99% de taxa num Pix. 99? 0,99. É, Não, 0,99. Então, 0,99. então assim, Nossa, tem cara, taxas muito mais altas. Tem taxas que chegam a 7%, minha filha. 7, mas 8. aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei, vou pegar a minha antiga plaquinha com o QR Code e já apresento. E outra também, plaquinha de QR Code é mais fácil, eu percebi ontem. Às vezes eu pegava a plaquinha e botava em outro lugar, né? As pessoas elas ficavam meio assim, não sei o quê. Quando a plaquinha com o QR Code está à vista, as pessoas nem perguntam muito, elas só falam, vou fazer no Pix, tá aqui. Ou já fazem e já entregam, assim, ó, né? Então fica essa sugestão para, né, de experiências que eu estou revendo, estou gostando, estou ficando mais cara de pau ainda. Não é cara de pau. É valorizando você e o seu trabalho. Não é cara de pau. Não leva para esse lado. Mas eu sei, é que você fala isso mesmo. Eu sou caruda, seu jeitão mesmo, assim, espontâneo de falar. Mas não é isso. E É assim, depois colocando que eu você fiz em a primeiro lugar. conta, e depois que eu comecei a fazer as contas, que eu já podia estar assim, comprando apartamento em Balneário Camboriú, tô brincando, mas que eu já perdi tanto dinheiro nessa vida, gente, tanto dinheiro, que agora tudo que eu posso, eu vou calcular e vou botar no coisa. Não, eu vou calcular primeiro, ver quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou perder. Agora eu tô assim, E não é vai ver. gostoso esse processo? Falando sério, assim, não é gostoso esse processo? Você não se sente mais assim, dona do seu negócio? Assim, olha, eu tô aprendendo que esse produto não é sobre a chatice e o detalhismo de, tipo, isso daqui é 0,3 centavos, isso daqui é 37. E nem sobre ficar decorando quanto que custa cada grama de cola. Não é sobre isso. É sobre você olhar aquele produto de forma bem assim geral e saber que você, aos poucos, você vai conseguindo isso. Saber assim, não, estou perdendo dinheiro disso aí. Pode aumentar mais R$ 70. Você vai pegando isso muito tranquilamente, assim, sabe? Só que é E, um e, exercício e, legal no começo, de colocar no chão, colocar no papel, fazer uma regrinha de 3 ali. E tudo, gente, eu ensino isso tudo direitinho. Vai lá, fala a sua e, e, experiência. e eu peguei uma dica, eu inventei uma técnica que assim, que quem quiser, né, tentar, é muito prático. Todo produto que eu vou fazer a partir de agora, eu anoto assim, eu perco tempo, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa, lá sabonete, vamos chutar. Eu já coloco, lá na receita tá 500 gramas de glicerina, eu já boto 500 gramas de glicerina, tantos ml disso, aí eu já coloquei aqui na minha frente uma tabela de preços que eu já paguei, que é as coisas que eu mais uso. Aí eu já sei que meio quilo de tal coisa custa tanto, aí eu já vou botando. Quando eu termino a peça, a minha fichinha do produto já está ali, com todo o material que eu gastei, quanto que me custou, eu já faço a conta lá do lucro, do isso, daqui, eu já deixo ali o produto, o valor que está. Porque daí agora eu não perco mais nos centavos, porque somando centavos vira E aqui, e centenas de você? reais. Você gostou desse processo? Você achou que no começo era. Amei. Gostou? Que bom, que bom. Você A achou que era única coisa assim difícil no começo? A única coisa que eu ainda estou tentando a técnica é dissolver o valor por exemplo, das feiras nos produtos. Aí eu e meu marido a gente fez uma soma por feira quantas vendas eu tinha, né? Quantos produtos eu vendia em feira. Aí a gente fez uma média dava praticamente os últimos 2 meses. Eu fui pegando as feiras, né? As últimas. Aí fizemos uma média
E aí, deu tanto, vamos lá, não me lembro agora de cabeça, mas digamos que deu 30, cada feira eu vendo 30 produtos. Aí eu dividi o somatório do mês, faço 2 feiras por mês, 60 produtos na média. Aí pego lá, digamos, o valor total de despesa e diluir nesses valores. Aí o meu não perco dinheiro, e aí feiras que eu faço e que eu não pago inscrição, que eu não tenho despesa, por exemplo, na minha cidade, esse valor já entra junto no meu lucro. Já é lucro, e também, se você quiser, provavelmente essas feiras, às vezes tem um público que às vezes ele pede para pechinchar um pouquinho mais, então é um lucro e também ao mesmo tempo uma gordura de pechincha. Ótimo, tá ótimo, perfeito. É, tá, aí eu acho que eu consegui resolver. E aí, quando eu comprar meu primeiro apartamento no Sena Tower, em Balneário Camboriú, eu convido você para ir lá. Ok, tá fechado, hein? Ó, isso fica gravado, vai pro YouTube, pode saber. Jogamos para o universo agora. Isso Então tá, aí. um beijo. Um beijo, fico muito feliz que você tenha gostado do resultado ainda. Precificação, muita gente acha que é um pé no saco, mas não precisa ser, gente. Eu, hoje em dia, eu adoro aqui, ó, tem um livrinho aqui meu, esse livrinho é antigo, não, um livrinho não, né? Eu tenho esse caderno aqui, nele eu coloco todos os meus, aqui é faturamento, eu faço meus rabiscos também, faço meus faturamentos de tudo, sabe? Aqui meus rabiscos. Então, pega um livrinho seu, que você faz seus rabiscos também, sabe? Aqui. Chega uma hora que você escreve mesmo, é tipo a sua análise, o seu desabafo financeiro. E eu coloco aqui, ó, então tá. Então, no mês passado, teve tanto de lucro aqui, teve um prejuízo ali. Aí você pode colocar esse desabafo aí, nossa, se eu for fazer a conta, faz a conta. Tipo assim, nossa, só desse produto aqui por alto, são 100 que eu já vendi, que eu teve um prejuízo de R$ 20 em cada um. Aí você só falei, deu tanto, mas beleza, a partir de agora eu tenho R$ 40 de lucro em cada um, e aí você divide, multiplicando aquilo, ó, beleza, em 50 aí que eu vender já compensa. Às vezes você consegue, sabe? É só ir colocando, não que seja 50, podia ser mais. Enfim, você vai organizando assim seu raciocínio, seus números na cabeça e vai vendo aquilo que eu chamo assim a matemática da vida. É muito simples uma matemática para administrar um negócio. Você só tem que criar esse gosto por, primeiro, esquecer os detalhes do 0,0 centavo, sabe? Centavo em centavo, de grão em grão, que a galinha enche o papo. Você identifica aquele centavo, mas aos poucos você vai ver a imagem geral do seu negócio por cada produto ou por nichos de produtos, e você logo, logo já vai saber ali, isso não tá bom, ou não, isso aqui tá bom. Você vai identificando. Eu gosto muito dessa matemática hoje em dia, assim, meu caderninho. É até um caderninho de abelhinha, né? Que é as abelhinhas que trabalham, assim. E eu faço minhas escritas, meus desabafos financeiros, né? Para o próximo mês, para o próximo semestre, para o próximo trimestre. E aí você vai vendo, vai aumentando isso daí. A gente toma conta do próprio negócio como se fosse um bichinho mesmo, assim, sabe? Um queridinho, um animalzinho, né? Um filho, às vezes, quem tem, né? E quanto mais você vai dando carinho, atenção para ele, o universo traz de volta, pode ter certeza. Então, estudar faz parte disso, aumentar o conhecimento. Então, tá ali, né, junto ao seu negócio. E, gente, é inacreditável. Toda vez que eu faço algo com intenção, igual tá aqui, eu vou finalizar essa live, eu sei que eu vou vender. Mas eu tô aqui só para vender? Não, porque eu tô cuidando das minhas alunas. Eu tô tirando dúvida de quem sequer aluna é. Então, isso eu tenho certeza que no final da live eu vou vender. Entendeu? Então, já aproveitando aqui, ó, para quem faltam 13 dias para a partir de 1º de setembro, não, desculpa, 1º de junho de 2025, o meu curso Arte de Vender em Feiras Livres vai para R$ 650. Até o dia 31 de maio, o valor dele é 297, ou 12 vezes de R$ 30,54.
Então, faltam 13 dias. Se você quer economizar mais de R$ 350, clica no botão que está na tela ou debaixo do vídeo. Para quem está no Instagram, vai estar na bio. Para quem está aqui na, no, na live, vai estar no próprio chat AVCS. E para quem está no YouTube assistindo, vai estar no primeiro comentário fixado ou então na descrição do vídeo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Bora lá então. Adri Amorim. Tá boa? Já economizei. Boa. Já sou sua aluna. Bem-vinda, Sandra. É isso. Faz com carinho, vai estudar, vai ver que você vai dar carinho, vai dar atenção ao seu negócio, ele vai te retornar, com certeza. Oi, oi, Tá boa, Adri Amorim, tudo bem? tudo, e vocês? Você é nova por aqui, confirma, produção? Sim, sou nova, eu já tenho acompanhado, normalmente eu acompanho as lives pelo Instagram, porque sempre está acontecendo alguma coisa aqui em casa, e aí hoje já consegui entrar no acordo aqui com o maridão para ficar com a criança e consegui vir no Zoom. Seja bem-vinda. Você já Obrigada. é minha aluna ou ainda não? Não, inclusive a pergunta que eu gostaria de fazer é relacionada ao curso. Eu já venho namorando há algum tempo aí, acompanhando os conteúdos, né? Mas a minha dúvida é o seguinte: eu vejo que você fala muito que o curso ele é bem voltado para artesãs, pequenos produtores, e esse não é exatamente o meu caso. Eu sou consultora de vendas, então eu trabalho com revenda de produtos. E É aí que a minha. virou a coisa, virou. Oh. Não, voltou a imagem, Voltou? obrigada. Voltou. Foi uma ligação que apareceu aqui do nada. Tá ótimo. Então, eu sou consultora de vendas, então eu já trabalho com um produto que não sou eu que precifico, já é preço tabelado, tem loja física, então eu não posso mexer, eu posso até dar desconto, né? Que nem o pessoal estava comentando, né? Questão de desconto no Pix, cartão, enfim. Eu consigo dar desconto, mas eu não consigo reajustar os valores para cima, por exemplo, para cobrir taxa de feira, enfim. E então, pensando nisso, eu queria saber se o curso realmente é algo que vai agregar para mim ou se ele é bem mais voltado mesmo para artesãos e produtores. Não, o curso, Dri, ele é para pequenas produtoras, artesãs e autônomas. Tá. Você, que é o seu caso, para autônomas. Eu falo muito pequenas produtoras e artesãs, mas lá nos primórdios, quem me acompanha aí já há mais tempo, eu sempre falei pequenas produtoras, artesãs e autônomas. Isso aí acaba ficando um texto, né, um pitch grande assim, e eu acabei diminuindo porque realmente vai mais gente nas feiras que são artesãs e pequenas produtoras, mas nem tanto. Na minha feira tem muita gente que trabalha com acessórios, por exemplo, que já vem pronto. É o meu caso, eu trabalho com semijoia. Semijoias, está muito em alta semijoias. Então é isso. Eu não vou perguntar qual que é a marca, mas depois você pode me falar também. Então tem até uma marca que já está meio nova aí, que é entrando no mercado, que muita gente trabalha com semijoias, trabalha com óleos, trabalha com maquiagem. Então, assim, vem todo uma gama de produtos, existe uma gama de produtos que pessoas vendem que não são elas que estão produzindo. A questão é, se Uhum. você quer participar de feiras, né? Mesmo que você ainda não tenha participado, é para quem quer ou já participa de feiras, né? E viver daquela arte, que querendo ou não, pode não ser você que faz a arte, mas é o seu trabalho. Então, a ideia passa por aí mesmo, de participar de feiras e vender antes, durante e depois. E viver desse seu trabalho, fazendo das feiras um faturamento também, porque não é só vender no dia da feira, é faturar antes e depois dela também. E aí vem as redes sociais, as estratégias na rede social também, tá bom? Entendi. Então seja muito bem-vinda, que funciona assim. Eu tenho muitas inscritas, né, expositoras da minha feira que trabalham com acessórios, trabalham com óleos essenciais, trabalham com alimentos, às vezes, que não são elas que produzem, tá bom? Então, seja Ok, muito. Porque você tem mais obrigada. alguma dúvida? Você já participou ou não participou de feiras?
Eu já comecei a participar. Eu já participei de algumas que tem no condomínio onde eu moro. Uhum. E aí, vendo o retorno que davam essas feirinhas, né? Pensando assim, público pequeno, interno, né? Aí eu comecei a participar de outras feiras, assim, em praça, igreja. Só que aí eu percebo que não sei o que está faltando acertar aí, que nesses outros lugares não deu tanto retorno como deu aqui. Então aí é nessa hora que eu tô vendo assim, tá faltando alguma coisa que eu preciso acertar, ajustar, para eu ter o mesmo retorno que eu tenho dentro aqui do condomínio, ter lá fora, entendeu? Você tem mais, você se sente mais confiante dentro do condomínio ou fora do condomínio? Nas feiras, né? Dentro ou fora do condomínio? Eu acho que dentro do condomínio eu acabo tendo um pouco mais de confiança, porque são pessoas mais conhecidas. Então, às vezes a pessoa já chega assim: Oi, Bri, tudo bem? Nossa, aquele brinco ainda tá aí? Então, assim, fica mais fácil de conversar, né? E aí fora, é gente que eu nunca vi, então a pessoa para, olha assim, meio desconfiado para você. Parece que não quer dar muita abertura para conversa, então acho que dentro aqui eu acabo me sentindo mais confortável porque é um ambiente mais familiar, né? Tipo, já conhecido, eu tenho um pouco mais de facilidade para falar, que são pessoas que eu costumo ver, pelo menos eu vi, já vi alguma vez. Posso não ter conversado, mas já Algumas vi. vezes. Mas é assim, não espanta, né? Você conseguir vender melhor para pessoa, para num ambiente que você se sente mais confortável. E é por isso que lá dentro do curso, assim, já na primeira aula eu falo isso. Gente, feira livre é sobre encontrar e criar laços com pessoas, né? Uma das magias que eu falo da feira é sobre ir aumentando exatamente esses laços com as pessoas. E aí conhecer a história das feiras vai te ajudar muito nisso. Então, e também sobre, aí depois, né, nos próximos módulos, você vai vendo como levar o seu espaço, o seu ateliê, a sua loja, que no caso você que é autônoma, né, levar a sua loja para qualquer feira que você vai. E assim você tem o seu espaço. E assim ali Uhum, dentro, igual você viu a Gelsa falando, né? Ali é meu espaço. Ali sou eu que mando, né? Então, assim, você se sentir bem, se sentir confiante, porque aquele é seu lugar, independentemente de onde você está. Porque a ideia de ser expositora de feira, e eu acho isso muito lindo, é de você ser nômade, de você poder levar essa sua arte ou esse seu trabalho para onde você quiser, para a feira que você quiser. Que você escolher, quando você escolher, se você escolher. Não ficar uhum, dependente de nenhuma. No final é você conhecer o máximo das feiras possível para poder escolher. Você vai escolher a que você quer participar. Não é a feira que te escolhe, sabe? No final, toda feira tem uma curadoria, né? Eu, por exemplo, faço a minha curadoria, mas eu espero todas as pessoas me perguntarem mês a mês, edição a edição, saúde, edição a edição, se elas querem participar da feira. Ninguém é obrigado a participar da minha feira. Mesmo tem gente que participa há anos a fio. Se por algum momento ela chega e fala que não pode ir, eu nem pergunto por quê, só pergunto se ela tá bem. Porque tem gente que vai direto, que eu sei que é alguma coisa de família, alguma coisa de saúde, tudo, entendeu? Então, é muito de você. Eu entendo isso, assim. A expositora, ela é uma nômade, ela vai para onde ela quiser, se ela se sentir bem, entendeu? Então, é sobre isso. O objetivo ok, é você levar essa sua confiança para onde você estiver, para a feira que você escolher, tá bom? ok. Seja muito bem-vinda. Você tem Obrigada. alguma dúvida aí específica, assim, que você gostaria de solucionar, que você já foi em feira, já sentiu, assim? Eu acho que assim. Eu acho que as dúvidas que eu tenho vai ser algo que então eu vou encontrar mesmo no curso, né? Que aí, tipo, é questão assim de mobiliário, como dispor da melhor forma, questão de abordagem, que eu já vi muita gente às vezes perguntando, né? Que assim, eu já trabalhei por muitos anos, acho que eu sempre trabalhei em comércio, desde sempre foi comércio. Já trabalhei muito em shopping, eu já fui caixa de loja de shopping, já fui vendedora de loja de shopping. E
Muitas vezes não, eu não me sentia confortável porque o normal do shopping é aquela cobrança, tem que vender, senão se você não vender, você não ganha comissão, você não vai receber salário. E fica um negócio maçante, muitas vezes chato, né? E é o tipo de coisa que eu não quero trazer para os meus clientes hoje, eu tendo o controle de como vou atender eles. Só que às vezes parece que querer ser legal demais, eu não consigo vender. Então eu preciso encontrar esse meio termo de conseguir assim ser um pouco mais persuasiva, mas sem ser aquela vendedora chata. Exatamente. É o medo de ser a vendedora chata, e às vezes não é ser a vendedora chata. Você nem está sendo a vendedora chata, você só está tentando vender para uma pessoa que não valoriza aquilo ali. Uhum, É identificar antes, né? Essa aula o módulo 4 que a gente vai começar agora regravar, né? Já está gravado, mas eu vou regravar agora sexta-feira. É sobre isso, encontrar o conceito ideal do seu produto e comunicar com o público-alvo. Isso já faz com que você identifique e não fique tentando dar desconto para fechar a venda, que às vezes no final você fala assim, nossa, me prostituí nesse desconto aí, pelo amor de Deus, eu tô dando de graça nesse negócio aí, esse produto meu, né? A Gelsa tá rachando Mas é mesmo, às vezes você tá tentando dar bom dia cavalo, fazer cortesia para chapéu alheio, e na verdade aquela pessoa só não é o seu público-alvo, entendeu? uhum. Acontece, tá tudo certo. Que muitas vezes, numa loja, eu falo muito isso, assim. Eu não, né? Eu comecei. Quem fala muito sobre isso, inclusive, é a Heloísa Casa Júlia, ela participa da minha feira e ela fala muito isso, assim, gente. Eu venho do varejo. Ela sabe o que que é vender, ela sempre participou de loja, ela sempre teve loja, ela sabe. Então, é muito diferente, ela mesma fala isso, é muito diferente vender em loja e vender em feiras. Obviamente, para ela, vender em feiras é muito mais gostoso, mas nem sempre foi. Então, é isso que eu falo, assim, adquirir conteúdo vai mudar, assim, para você. Espero te acompanhar também, viu, Adri? Seja muito bem-vindo. Legal, obrigada. Até. Vamos, ô, Silvia, pode falar novamente. Pode pegar o Eu seu. só queria deixar meu testemunho para a Adri. É o Obrigada. seguinte, enquanto você sempre trabalhou no comércio, eu sempre fui professora. E quando eu comecei a vender a minha costura criativa, nas primeiras feiras que eu fui, eu ficava muito mais preocupada em observar quem estava ao meu lado, vendendo, quanto vendia e comparando comigo naquele momento ali real, né? E aí, com o curso da Érica, eu entendi que estar ali na feira é ir além dos meus produtos. É claro, é óbvio que se eu faço, eu quero vender, óbvio. Mas estabelecer essa relação de que não estão olhando torto para o eu falo, não é torto, assim, julgando, analisando. E eu comecei a ter uma relação nova. O cliente é aquele com que eu posso estabelecer uma relação. E não importa se não compre, eu tenho estabelecido isso. Então, eu sempre digo que o curso da Érica, para mim, é assim, antes da Érica e depois da Érica. Então, eu falo para você, Dri, por mais que você tenha experiência, e eu não tinha nenhuma, quer dizer, perto de você eu estou numa desvantagem lascada. Eu não tinha expediente nenhum de comércio. E, no entanto, estou me dando muito bem. Que bom. Eu só queria deixar Obrigada. esse testemunho, viu? Obrigada. Pode falar, Adri, pode falar. Pode pedir. Ah, ela deixou um coraçãozinho para você, mas pode falar. Só chamar o vídeo e desativar o som. Não, é agradecer, só agradecer pelo apoio, pelo incentivo, e pode deixar que não está em desvantagem nenhuma, não, imagina, pelo amor de Deus. A gente está só aprendendo cada dia mais, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Ó, seja muito bem-vinda. Tudo a seu tempo. Um beijinho para você. Vamos lá. Beijo. Valquíria. Gente, mais alguém quer falar? Heloína quer. Ó, gente, que bonito hoje. Vocês estão cheios aqui de vídeo, hein? Tô gostando. Valéria, eu tô vendo que racha os bicos ali. Tô vendo. Quer falar, Valéria?
Você é minha aluna também? Ô, gente, essa live aqui não é para quem é só aluno, não, tá? As alunas que Não, vão boa aumentando, noite. mas seja muito bem-vinda. Quem não é aluno também é muito bem-vindo, viu, gente? Essa live aqui é para todo mundo, mistura aluno, mistura no aluno, e as alunas vão ficando mais soltinhas, entendeu? E elas vão falando direto. Mas é para todo mundo, viu? Fiquem à vontade. Me conta, Valéria, você é de onde? Recife, Recife. Recife. Você trabalha com o quê? Eu comecei, assim, artesanato sempre fez parte da minha vida, desde a infância, e já tive vários tipos de artesanato, fez parte mesmo da minha vida. Mas, assim, eu comecei as bolsas de crochê e me apaixonei o ano passado. Oh, recente. É recente. Crochê, desde a infância eu faço, mas as bolsas eu comecei a fazer. Na verdade, eu comecei a trabalhar com fio de malha por conta dos meus passarinhos. Eu fui fazer rede para eles. Eu tenho Rede. Ah, calopsita, você tem calopsita? Ai, pó. que fofo. Tô com um bebezinho aqui, ó, que nasceu, um filhotinho que nasceu. Ó. Ai, que fofura. Ah, E eles nascem com o olhinho vermelho, né? não, esse aqui é albino, é diferente. É de um casal que eu tenho agapornis, que não tinha nascido ainda. E eu nem ia ficar, porque eu não dou mais conta de tanto passarinho aqui em casa. Eu vou me apaixonando, eu sou Você tem louca o por grandão? o Você tem aquele ringneck. grandão, como é que ele chama? Não, o ringneck, Ai, ele é lindo demais. sim. Aí eu comecei com as calopsitas, fui para os agapornis, tem um burque rosa, que é um periquito todo cor-de-rosa, a coisa mais linda do mundo. Eu sou meio louca. Eu já tive uma. Eu tenho uma foto por aí. Meu telefone meu telefone tá aqui, não tem como. Eu já tive uma papagaia da Indonésia, aquela vermelha, fêmea, aquela Ai, que... vermelha. O Nossa, eu sou macho apaixonada. é igual o papagaio nosso e a fêmea é vermelha maravilhosa. É um dos poucos dimorfismos sexual dimorfismo sexual da natureza, que a fêmea é muito mais bonita do que o macho. Ela é maravilhosa. Chamava Rubi. É muito Que bom. lindo. E deixa eu contar uma história. Boa noite a todas, tá, meninas? Prazer em conhecer todas vocês. Eu estou acompanhando já faz um tempo e sem coragem de entrar. Aí quando eu comecei, eu disse assim, não, eu vou fazer algo assim, mas aí comecei a querer ser criadora. Tinha os passarinhos, alguns, né? Eu digo, não, vou ver se dá certo e tal, né? Aí, quando eu tive os outros filhotes, que não foi esse, né? Aí que eu fui vender, não era caro, não. Os agapornis são, né, super bem cuidados, tudo que eu fiz curso, quando eu estava criando mesmo eles, antes de pensar em vender, eu fiz curso, eu me dedico bastante quando é algo que eu gosto. E aí, uma das pessoas que ia comprar, aí ela falou que ia cortar as asas. Aí eu disse, não. Aí eu disse, mas olha, as asas são super importantes, que eles não são para andar com os pés, são com as asas, né? As asas são a verdadeira, afeta toda a musculatura e tudo. E aí ela falou, não, mas eu vou no veterinário. Aí, resultado, tu vendeu? Não. É. Não. Aí A eu disse gente assim, cria muito aí eu disse amor pro com meu esse. eu disse pro meu amigo que é criador, que eu disse assim, ó, desisti de ser criadora. Não dá para mim, não. Não dá, esquece. Eu não Melhor vou não. fazer isso. Eu não consigo. Porque os meus aqui, eles vivem, a varanda é deles, e eles vivem assim, eu só não solto mais vezes, todos asa completo, só não solto mais vezes, porque é um apartamento pequeno, eles fazem uma cagada só, né? Fica uma maravilha.
Mas eu solto assim 2 vezes, eles ficam várias horas aqui soltos, voando aqui, tudo, a casa toda. Aí eu digo, não esquece. Então, vamos lá. Aí nessa hora eu acabei indo pro crochê. Bora lá. Aí você foi pro crochê com as bichinhas aí com as as redinhas do Foi as redes. passarinho. E você já participou de feira? Então, na verdade, eu comecei a participar porque eu comecei a ver seu Instagram, né? Foi o que me incentivou a participar de feira. Porque é tudo novo ainda, né? Eu não tinha muito público. Aí fiz o Instagram, meu filho fez para mim. Ele é designer. Aí fez a logo, essas coisas, ficou bem bonitinho. Aí, bem bonito. Aí eu comecei a ver, né, as suas lives, assistindo. Eu digo, poxa, eu vou participar de feira. Aí comecei a descobrir. Então, a primeira feira que eu fui é aqui a Feira do Paiva, que é um local bem de praia, né? Eu moro aqui na praia, na verdade, eu não moro em Recife, eu moro na região metropolitana, perto de Boa Viagem. Aí eu fui para a Feira do Paiva. Nossa, eu me encantei. Naquela praia que não pode entrar por causa de tubarão? Não, toda praia aqui tá difícil, viu? Mas a do Paiva aqui é uma praia que o pessoal antigamente tinha como se fosse reservada. E agora é assim, só rico que mora lá, entendeu? Bem chique. É bem bonito. Mas assim, é caríssimo para morar lá, né? Eu sou da Praia dos Pobres mesmo, para cá. Bora lá. O papo tá bom, gente. Eu vou abrindo parênteses aí. Volta. Você participou de feira. Deixa eu só dar um outro parênteses aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Teve alguém que comprou o curso aí. Agora eu recebi a notificação. Seja muito bem-vinda e parabéns por investir, né, no seu trabalho. E aguardo você. Em breve vou te mandar uma mensagem. Vai lá, bora lá, Valéria. E aí, você foi na feira, gostou? Amei. Aí fiquei apaixonada. Vendi pela primeira vez para alguém que não era amigo ou conhecido. Então, fiquei achando o máximo. Fiquei super feliz. Aí, depois dessa, eu participei de mais 2 aqui perto, já mais perto, um pouco mais perto de casa. Mas aí, Érica, muito interessante, porque eu comecei a observar o meu público-alvo, né? Isso tudo diante do que eu fui vendo dos seus, né, das suas lives, fui assistindo, vendo as meninas falarem. Aí eu comecei a observar, e por incrível que pareça, essa feira, eu digo, não é aqui a minha feira. E por incrível que pareça, só tinha eu vendendo bolsas de crochê. E era assim, uma feira de Você foi quantas mais vezes? de 100 barracas, para você ter noção. Eu fui 2 vezes. Não, você foi em quantas seguidos? Seguidos. Assim, não é algo para mim estar fechado, entendeu? Mas de primeira avaliação, realmente a do Paiva, com 12 barracas, foi extremamente mais agradável e eu senti mais o público muito mais aberto para o que eu estava oferecendo. Legal. É assim mesmo. Às vezes vai ter feira que você vai gostar, vai ter feira que você não vai gostar inicialmente, mas sempre dê pelo menos se você puder ir seguidas, 3 vezes seguidas, eu falo 3, é igual pedir orçamento de matéria-prima, gente. Para qualquer coisa que você for trabalhar, faz sempre 3 orçamentos. É verdade. Eu não me fecho a nada, entendeu, Érica? Eu não me fecho a nada. Eu deixo sempre tudo aberto, tanto que para mim, quando eu falo algo, no momento eu não gostei, no momento. Mas a gente não sabe, né? Então, como eu estou ainda explorando aqui a área de feiras, ver o que é que tem perto, tem uma outra perto aqui também que eu estou pretendendo ir num outro bairro próximo. Então, assim, ainda está tudo muito aberto, né? E eu vou comprar o curso, se Deus quiser, até o final de maio. Porque eu ia para a feira agora, essa outra do Paiva, final de semana passado, mas com as chuvas aqui, foi cancelado, vai para a próxima semana. Aí eu disse assim, eu vou vender para comprar o curso da Érica. Já é muito linda. Espero poder te acompanhar também. Muito obrigada por falar. E eu fico muito feliz de saber que você, primeiro,
que foi a primeira vez que você tirou esse medinho de aparecer aqui, apesar de já acompanhar a live já há algum tempo. Eu gosto muito de conhecer todas vocês. Isso para mim é muito bom, me faz sentir que eu estou sendo útil para vocês também, mesmo quem não é minha aluna. O objetivo não é meu que você seja minha aluna, deve ser seu de querer algo a mais ou um conhecimento a mais para aprimorar. Tem muita gente que fica na live para sempre, assim, eternamente, não para sempre, né? Durante muito tempo na live. Gente, live contém um conteúdo que não é o conteúdo todo, obviamente, né? Eu vou só te mutar que tem um barulhinho aí atrás. Obviamente não é um conteúdo todo. Gente, meu conteúdo, não, eu não vou conseguir nunca. Se tem ainda alguma aluna aí minha, que dê esse depoimento aí. Eu vou fazer só uma pergunta. É possível dar uma aula minha ou todo o meu curso em uma live? Não em uma, não em duas, não em três. Gente, não tem cabimento. Então, as lives, elas são para tirar dúvidas pontuais das minhas alunas e de você que ainda nem participou de feira ou que já participou e já vem me acompanhando. Ah, me surgiu uma dúvida aqui. Eu vou solucionar essa dúvida para você ver que eu tenho esse conhecimento, mas lá dentro do curso, você vai ver que tem muito mais conteúdo. Então, eu espero todos vocês e gosto, independentemente de ser aluno ou não, tá? Gosto muito de conhecer vocês aqui. Então, primeiro, Valéria, parabéns por perder esse medinho aí. E eu fico muito, muito feliz de te ver aqui na live agora, conversar com você. E fico ainda mais feliz de saber que, por causa do meu conteúdo, você saiu de casa, tirou a bunda do sofá, parou de tricotar só em casa e foi para a feira. Isso para mim é muito feliz. Eu fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Seja muito bem-vinda aí. Muito sucesso para você. Aqui, ó, agora as alunas levantaram a mão aqui, ó, vou deixar elas falar. Obrigada a você, Valéria. Vai lá, Tás. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite. Boa noite. Consegui sair do plantão. Boa. Quantos graus tá aí, minha filha? Agora tá 13. Tá calor, Tá ó. Calor? Não, tá bom. Tá Ficando bom? bom. Não, só para dar meu depoimento. Então, eu tô alguns meses ali com a Érica, né? E, nossa, fez uma grande diferença na minha vida ali. Eu vi o pessoal dizendo ali que não tinha experiência e tal. Para quem não sabe, eu trabalho com costura criativa, mas eu sou enfermeira. Então, assim, comércio para mim é coisa fora da minha realidade, sempre foi. Então, quando eu resolvi botar minha arte, expor a minha arte, eu disse, eu preciso de alguém para me dar esse apoio. Aí eu disse, vou lá e vou atrás de alguém. Aí caiu lá de paraquedas no meu Instagram. Paraquedas não, né? Isso é inteligência artificial que a gente pensa perto do celular e aparece as coisas lá. Então, veio o curso da Érica. Eu não demorei muito tempo para escolher, porque eu também tenho essa coisa assim que eu vou lá e pá, faço, né? Esse foi um dos cursos que deu certo, porque eu já paguei várias vezes curso que não serve para nada, mas enfim, mas esse deu certo. Então, quem tem medo aí, gente, pode ir fazer sem sombra de dúvidas. Como a Érica disse, as lives realmente não tem nem metade do que a gente tem lá. E eu sou uma pessoa que eu nunca marco lá o concluído, até dizer, parece que eu não faço o curso. Porque eu vejo, revejo, eu tô aqui, ó, costurando, desde de manhã hoje costurando, já vi várias aulas de novo, né? Vi a aula do mobiliário de novo, já peguei ideia aqui, ó, já vou trocar meu mobiliário, já estava ali no Mercado Livre agora olhando outra mesa, já quero outra, já mandei para o meu marceneiro lá um expositor novo, né? Aprendi a olhar o Pinterest lá, as novidades, então assim, vale bastante a pena. Então, quem tiver com alguma dúvida sobre comprar, aproveita o desconto, né? que é sempre importante, né? Mas vale muito a pena. Acho que tem outras meninas aí também que podem dizer aí, né? Eu tenho feito bastante feira, fiz feira ontem, né? Eu tenho feito bastante feira, acho que tem sido bem válido aí. A mudança foi bem drástica, antes de Érica, depois de Érica.
Vocês pegaram essa, né? A é antes de Érica e DE. Não fui eu que criei, tá, gente? Não fui eu. Foi a aluna. Acho que foi até a Silvia que mandou essa, antes da Érica e depois da. Antes da Silvia, quem tinha mandado essa, a Verinha. Verinha, de quem é das antigas aí, a Verinha que mandou. Ela tá até sumida, ela. Obrigada, viu, Tassi? Muito obrigada. Quando vocês falam, para mim é muito importante porque elas ouvem mais eu falando, né? Então, assim, a Érica vai vender o peixe dela. Não, eu quero. Quando vocês falam, é sempre diferente, porque vocês falam que vem do coração de vocês e do resultado mesmo. Muito obrigada. Valquíria levantou a mão aqui, dedinho a Leila e a Ana. Sumida. Fala comigo, Valéria. Valquíria, desculpa. Novaes. Não é Valquíria, me chamam de Valéria, é normal. Ô, Verônica. Boa Valquíria. noite, Tá boa boa? noite, pessoal. Eu estou aqui em live, é a primeira vez, né? Comprei seu curso agora recentemente, não consegui assistir tudo, né? Claro que a gente vai aos poucos, mas só para dizer, eu assisti até a aula de análise de imobiliário, né? E a cabeça começa realmente a ferver, porque te dá vários insights, várias ideias. E eu fiquei assim, meu Deus, e o que tem até o final do curso, né? Porque tão pouco tempo de compra, eu já consigo perceber que eu já tenho uma outra visão. Já sou dessa turma aí, antes de Érica e depois de Érica, entendeu? Que bom, que bom. Aí, só para me apresentar para as meninas, eu me chamo Valquíria, eu sou da Giva Laços, eu trabalho fazendo laços e acessórios infantis, estou no ramo de feiras não faz nem um ano. Quando eu comecei, eu fui assim, com a cara e com a coragem, numa feira que era muito antiga, mas aí eles tinham parado de fazer durante muitos anos e eles estavam retomando. Então, assim, não tinha ainda aquele público, essas coisas, né? Eu falei, gente, eu vou nessa mesma, porque eu imagino que vai ser uma ótima experiência. Porque se eu vou numa feira que tá no mercado, tá a todo vapor e eu vou lá inexperiente, como que eu faço? Vai ganhando experiência, minha filha. É de experiência, experiência. Aí eu falei assim, não, vou numa feira que está voltando, ou ia numa feira menor, para eu começar a já dar o primeiro passo. E hoje eu faço feiras, eu sou aqui do Rio de Janeiro, apesar de sotaque, sou paulista, e estou aqui perdida no Rio há 14 anos. E Tá assim, perdida, mas não, ó. A Ana Faria, que vai falar daqui a pouco, ela é rata de feira, minha filha. Ela vai te levar já junto com ela ali, ó. Cola nela ali, que ela vai te levar. Nos eu vou. É Prada. do Rio também? É o quê? Ela é do Rio também? Ela é. Pode pegar o som, Ana. Ela é do Rio, sim. E ela trabalha com produtos kids, assim, com costura para kids. Vai lá, Ana, fala. Ah, legal. Dona Ana, Boa troca aí depois. Eu tenho aqui um ateliê de enxoval infantil, eu faço bordados e eletrônicos, né? Donana. E eu comecei a fazer feira tem pouco tempo. O meu ateliê, ele é portas abertas. Então, assim, eu faço as minhas coisas lá e atendo os clientes lá, né? Mas mesmo assim, eu sentia necessidade de ir mais além. Aí eu comecei nesse mundo de feiras. Eu comecei as feiras em outubro do ano também passado. Aí eu comecei. Eu comecei em outubro. Hã? Eu também comecei em outubro. Então, aí apareceu o curso da Érica para mim, eu comecei a fazer o curso, mas é outra visão realmente quando a gente começa o curso, né? Não tem nem, Exatamente. tem nem dúvidas. Não, e É, quando aparece assim o anúncio para a gente, né? A gente fala assim, ai, gente, mas curso de como fazer feira? Que isso, não sei o quê. Aí eu comecei exatamente assistindo as lives, vendo as dicas, eu falei assim, aí tem muito mais. Então, eu vendo mais no pós-feira. Nas feiras mesmo, na feira mesmo, eu vendo bem pouco. Mas as minhas vendas acontecem no pós-feira. Para mim, a feira é uma vitrine.
Claro que muita gente vende mais na feira, mas o meu público é mais no pós-venda. Então, para mim não faz sentido fazer feira. Faz sentido sim, porque eu não faço feira perto da minha casa. Eu moro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e faço feira em Cabo Frio. Então, a minha Nossa, é longe da minha casa, sim. mas eu prefiro, porque eu acho que o público é diferente, né? E esse ano eu só fiz uma feira até agora, mas mês que vem já tenho duas. Porque Eu é estava longe também, né? Daqui para Cabo Frio. eu estava com uma agenda também corrida, mal estava participando da regravação do curso, ando até meio também sumida de lá, mas eu tenho acompanhado as aulas, né? Só não consigo acompanhar na regravação sempre. Mas a regravação faz muita diferença para a gente poder participar, porque ali a gente tira dúvidas na hora, né? Quando as meninas falam alguma coisa, quando a Érica expõe alguma coisa, você tem a dúvida, você tira ali na hora, faz bastante diferença. É Mas a eu acho troca de que experiência. o Hã? que eu quero Peraí, falar mesmo. peraí. Peraí, Valquíria, picou aqui. Você ia falar alguma coisa? Peraí. Duas falando ao mesmo tempo, você tem que esperar um pouquinho, tem que dar um delay para chegar aqui e eu entender o que vocês estão falando. Vai lá. Deixa só a Ana terminar de concluir aqui, então, Valquíria, eu já volto com você, que você começou primeiro. Peraí, vai lá. Ana, conclui aí que Não, o você... que eu queria falar mesmo é sobre o que a gente vende no pós-feira. Porque às vezes você vai achar assim, eu vou para a feira, mas eu não estou vendendo na feira. Mas você vende no pós-feira também. Porque, como eu falei, o meu maior público é no pós-feira. Eu sempre tenho encomendas depois da feira. Então, às vezes você vai na feira, não vende, mas você vai ter encomenda depois. E você também pergunta onde que a pessoa te conheceu para você saber se foi através da feira. Porque a feira ajuda bastante a gente também vender no pós-venda. E o curso faz diferença sim. E eu tinha preconceito com feira. Quem está no curso vai ver isso daí, mas é só para quem vai ver no curso. Isso daí, Eu tinha preconceito com feira e hoje em dia eu tenho mais não. E Mas cada essa uma vai ter um público, a gente vai ver isso nas aulas de agora, sobre o público, a feira, escolher a feira. Tem gente que vai vender mais no dia da feira, tem gente que vai vender antes, vai vender durante, vai vender depois. Você vai encontrando aí a sua frequência, né? Inclusive a frequência que você consegue produzir. Porque às vezes você vai para uma feira, já tem aluna minha que fala assim, nossa, eu não estou dando conta, Érica, eu não vou conseguir participar da próxima feira porque eu não estou dando conta das encomendas que eu fiz no anterior. Então, às vezes, é um momento de começar a pensar em como gerenciar aí melhor o ateliê de vocês, né? Obrigada, Então, Ana. por isso que eu não estava participando de feira, porque eu não estava tendo conta de fazer para poder ir para a feira. Isso. Pegar uma ajudante, então, né? Assiste a live anterior. Tô falando sério, eu até ensino quem falou isso, foi a Vânia, falei isso com ela, né? Às vezes é hora de pegar uma ajudante e como ir treinando o ajudante. Anota aí na próxima aula que você for, a gente fala um pouco mais sobre isso. Tem uma live anterior. A gente aprofunda esse assunto, tá bom? Bora lá, então. Desculpa, Valquíria, bora lá. Eu peguei a Ana aqui no meio para vocês duas fazerem o link aqui, ó. Agora já pode dividir no carro, já pode. Aqui, ó. Thelma e Luíse. Aqui é assim, vocês vão encontrando as melhores amigas, as melhores vizinhas de feira, entendeu? Acontece isso também. Não, isso é muito bom. O que eu falei com relação à nossa troca de experiência, esse bate-papo. Às vezes a gente nem estava com um determinado assunto na cabeça, mas aí a gente conversando aqui tem alguns insights que a gente consegue captar algumas coisas. Essa troca de experiência também é muito boa. Que bom, obrigada. E tem pouco tempo que você entrou, né? Mas eu reparei pelo Valquíria. Valquíria. Você já me mandou mensagem na DM do Instagram? Não, preciso te mandar, só que o que acontece? Eu descobri que eu, cara de pau, não tenho foto das minhas feiras. Não tem problema, não. Eu quero começar a te seguir, não tem problema. Não, Se é mas do você seu tá me Instagram. seguindo. Ah, então já tô te seguindo. Já Então, sim.
Então, você já me mandou mensagem no Instagram, primeira mensagem. Já mandei sim. Só que foi antes de comprar o curso. Eu tô te seguindo antes de você comprar o curso? Não, eu te mandei mensagem antes, comprei o curso e você me seguiu. Não, então, é porque eu quero seguir as alunas, né, para poder acompanhar vocês. Não tem problema, não tá divulgando ainda, ninguém. Somos todos humanos, somos todos imperfeitos e vamos cada dia melhorar, cada um processo e passito a passito, tá bom? Exatamente. Beijo para É você. isso, meninas. Seja muito Um bem-vinda. beijo. Leila, Obrigada. fala comigo. Beijo. Obrigada a você. O que eu tenho que falar para as pessoas, para as futuras alunas, para pegar essa chance, né, enquanto está nesse preço, porque vale muito a pena, porque é um curso muito profundo e não é uma coisa superficial, é profundo. A gente estuda, volta, e sempre tem alguma coisa para aprender. A cada vez que você volta no tema, por exemplo, eu tenho uma dúvida, eu volto no capítulo, tem uma coisinha que passou batido. Então, é uma pena que não é vitalício. Eles têm 2 anos para assimilar todo esse conteúdo que é riquíssimo, né? E eu que sou meio estrambelhada, eu esqueço, então eu tenho que assimilar de qualquer jeito. Isso aí é pó de ouro, Que bom. puro. Obrigada, Leila. Eu recomendo, Desesperada nada. eu recomendo. Como é que é isso? Assina embaixo. Não estou puxando o saco da Érica, não tem porquê. Eu acho que ele tem me ajudado bastante. Eu faço feira há pouco tempo, eu entrei em julho do ano passado. Comecei a fazer crochê há pouco tempo também, né? Nunca tinha feito. Então, eu sou nova de tudo, crua. Eu estou me desenvolvendo com a Érica. Não tem nem antes da Érica. Eu só tenho com Érica. E você está gostando, o importante é você estar gostando, divertindo, né? Durante o processo, você está sempre aqui nas lives, sempre comunicando, sempre falando. E isso é muito Sim, bom também para comprar para esse tempo, né? Que vocês ficam aí, igual eu falo assim, sentada a bunda crochetando, aí no sofá, de ter uma sim, companhia também, né? De ter essa sim, companhia. sim. Isso é uma coisa boa. É para a cabeça, é bom para tudo, Bom, sabe? Só tem a ganhar. e bom, obrigada, viu, Leila? É muito bom ter. Imagina, eu que agradeço por tudo. Gente, então é isso. Mais alguém gostaria de falar? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão, gente. Quem tá com. Tem gente que não sabe levantar a mão ainda. Se gostaria de falar, eu vou dar uma última passadinha. É só levantar a mão assim, ó. Muita gente ainda com o... sem o vídeo. Mas então tá bom. Um beijo para todo mundo. Esse final de semana, né? Eu tenho feira. Então, vou marcar ainda com você se vai ter uma segunda live essa semana. Costumo fazer aí, talvez não sei, vou ter que ver aí o cronograma com a Carol, o que que vai ser. E a gente faz uma enquete aí. Um beijo para todo mundo. Gente, lembrando, faltam 13 dias, quem quiser comprar o curso Arte de Vender em Feiras Livres, do Método DD. Quem está no Instagram, clica no link que está na bio. Quem está no YouTube, na descrição do vídeo ou no comentário fixo, primeiro comentário fixado. Um beijo para todo mundo e quem tem feira final de semana, boa feira para vocês também. Até!